Namaskar, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Souza, professor certificado em Iyengar Yoga, e dando continuidade às nossas práticas de doses homeopáticas, nessa 8ª aula nós vamos trabalhar a integração das pernas com o tronco e encontrar esse equilíbrio e melhorar a nossa marcha, né? A nossa pisada, a nossa caminhada. Então nós vamos trabalhar bastante as ações das pernas, tá bom? Nós vamos utilizar hoje de um cinto, um bloco e uma cadeira. Se você não tem uma cadeira de yoga, uma cadeira comum vai servir também, tá bom? Então, nós vamos começar em Adho Mukha Virasana, onde nós vamos ficar com os joelhos afastados, peito do pé no chão, dedão tocando o dedão. Nós vamos sentar nos calcanhares. Com as mãos, pega os seus glúteos, puxa os glúteos para trás. Com as mãos, nós vamos pegar lá no joelho, elevar e puxar a pelinha da canela, né, a pelinha da pele, a pelinha da perna. E nós vamos caminhar com o tronco à frente, criando uma longa extensão de todo o tronco. E apoiar a cabeça no tapetinho. Se o seu quadril ele se eleva ao fazer essa flexão, você pode estar utilizando de um cobertor, tá bom? Você pode colocar um cobertor dobrado e fazer essa flexão aqui do tronco. Isso daqui vai ajudar a manter a extensão da sua coluna baixa, ajuda também já a trabalhar essa região pélvica. Estende bem os braços, respira aqui por alguns instantes. E aqui vocês vão direcionar os calcanhares um em direção ao outro. E observa o efeito que isso tem, que essa ação tem, na organização das suas pernas, pelvis e tronco. Então, se você quiser fazer um experimento, deixe os seus calcanhares caírem para fora. E olha como tem essa tendência de arredondar a lombar e o quadril ir para trás. Quando você traz os calcanhares para dentro, as pernas elas ficam mais firmes e a gente tem essa tendência de convidar a curva da lombar, né? A lordose da lombar, que é saudável. Respira aqui e direciona os calcanhares um contra o outro. Cria uma longa extensão dos braços. E traz as mãos próximas aos joelhos, subiu, desenrolando. Nós vamos utilizar de um bloco. Eu vou pegar um bloquinho de EVA. Então nós vamos colocar o bloco entre as pernas, tá bom? E quando a gente colocar esses blocos, a gente vai manter as pernas bem alinhadas olhando para frente. Nós vamos fazer Adho Mukha Svanasana e trazer esse giro, essa rotação interna da perna. Porém, antes de fazer o Adho Mukha, faço o convite aqui, pega o seu bloquinho, coloca entre as pernas e faz um Tadasana aqui, ó, clássico. Mantém as patelas absorvidas, as pernas bem estendidas. Agora nós vamos girar os dedos dos pés para dentro e projetar esse bloquinho para trás, E aí observa o que acontece nessa região sacrolombar, sacroiliaca, sacrocox. E aí depois você vai trazer os calcanhares para dentro e querer empurrar o bloquinho para frente. E observa como essa ação das pernas, ela comprime o nosso saco. Então, em Iyengar Yoga, a gente usa essa instrução onde nós direcionamos as virilhas internas para trás. Né? Qual que seriam essas virilhas internas? Essa parte interna da coxa aqui. Tá bom? Então, com um bloquinho, vocês não precisam fazer uma rotação interna das pernas, mas vocês vão fazer a ação como se vocês quisessem empurrar o bloquinho para trás e alargar o sacro.
tá bom? Então nós vamos fazer isso em Adho Mukha Svanasana. Então você vai deixar o bloquinho lá entre as pernas. Estende bem os braços, estende bem as pernas. Agora, vai direcionando o bloquinho lá para trás. De novo, é como se você quisesse fazer uma rotação interna das pernas. Você não gira, então você olha os seus joelhos, não deixa os joelhos girarem para dentro, mas você direciona as virilhas internas para trás. E de novo, isso faz com que a região da coluna baixa, do sacro, ganhe espaço. Então aqui a gente já começa a fazer essa integração das pernas com a pelvis e com o tronco. E voltou com os joelhos no chão. Tirou o bloquinho. E nós vamos fazer agora sem o bloco. Adho Mukha Svanasana, né? Então só relembrando, as mãos na distância do quadril, as mãos na distância dos ombros, perdão, e os pés na distância do quadril. Observa bem os seus pontos de apoio. Pressiona bem o centro dos calcanhares em direção ao chão, a base do dedão, a base do dedinho. Você pode olhar os seus joelhos e seus pés. E aqui é como se você quisesse jogar aquele bloquinho para trás. Então você direciona as virilhas internas para trás. Ou melhor, é como se você quisesse fazer uma rotação interna da perna, mas você não gira a perna. Você faz a ativação para liberar lá no sacro. E voltou. Joelhos no chão, joelhos afastados, peito do pé no chão, Adho Mukha Virasana. Flexionou o tronco à frente, apoia a testa. Traz as mãos próximas aos joelhos, inspira, sobe. Nós vamos fazer o Chittahasta Padangusthasana 1, 2 e 3, então nós vamos utilizar da cadeira, de um bloco e de um cinto, tá bom? Se você tem as cordas, você pode fazer com a cadeira encostada nas cordas aqui na parede e você usa as cordas. Só não vou utilizar aqui no vídeo porque ficou difícil de achar um ângulo que ficaria legal aqui para gravar essa aula. Mas uma parede, uma porta já ajuda bastante. Antes da gente ir direto para a cadeira, porque como o vídeo tá na internet e eu conheço algumas pessoas que já estão praticando, já tem alguns alunos entrando em contato, mas não são todas as pessoas. Então só quero deixar claro aqui como que é essa ação, né? De novo, dessa ação do sacro, onde a gente alarga o sacro direcionando as virilhas internas para trás. Então de Tadasana, mais uma vez vocês vão trazer os calcanhares afastados, e vai ficar aqui um tempo, ó. Estende bem as pernas, aqui a gente está fazendo mesmo esse giro das pernas. Né? Agora sem o bloquinho, para você sentir como a gente quer alargar essa região. E aí depois você volta e alinha as pernas. E aí uma vez com as pernas alinhadas, em Tadasana você começa a direcionar aquelas ações, como se você quisesse fazer esse giro das pernas, onde você direciona a virilha interna para trás, mas você não quer projetar essa parte aqui para frente. Então você está projetando também essa parte aqui para trás, o topo da coxa para trás e a virilha interna para trás. Né? Porque a gente tem essa tendência de pararmos com os pés assim. Então isso daqui nós vamos utilizar muito nessa postura agora. Então você vai pegar o seu cinto, tá bom? Você vai afivelar até uma distância que fique ideal para você manter os braços estendidos e a perna estendida. Então nós vamos deixar aqui o pé direito na cadeira. Você pode estar utilizando de um bloco, tá bom? Dependendo da sua flexibilidade, você pode deixar um pouco mais embaixo.
Mas presta atenção para a perna esquerda ela não ficar numa diagonal. Então você vai ter que trazer essa perna mais à frente até onde ela fique perpendicular ao chão, tá bom? Você vai pegar o seu cinto, vai passar lá debaixo do pé direito e estender ambas as pernas. Agora, aqui, pressiona bem a base do dedão do pé esquerdo contra o chão, a base do dedinho, o centro do calcanhar. E o mesmo com o seu pé direito. Então, só para a gente lembrar qual que é a base, então seria essa região aqui, essa região do dedinho e essa região do calcanhar. Então, entre esses 3 pontos, você pressiona no chão. Isso ajuda a ativar os 4 arcos do pé. E aqui você vai estender bem essas pernas. Vou colocar o meu cinto. E estender bem o tronco. Então, perna estendida, tronco estendido. Apoia os pontos de apoio. Agora, presta atenção para essa cintura direita, ela não se elevar. Então, nós vamos direcionar esse quadril direito para baixo, para baixo, para baixo. E lá a parte interna da perna, né? Então, essa parte interna da perna esquerda, a gente direciona para trás. E essa parte interna da perna direita para baixo. Então, as pernas estão indo também nessa direção. Gira os ombros para trás, para baixo, abre o peito e respira. E trabalha essas pernas e trabalha o posicionamento da pelvis. Então aqui a gente já está fazendo bastante essa integração dos membros inferiores com o tronco. E voltou, trocou de lado. Aqui você pode deixar o pé esquerdo onde está, ó. Deixa o pé direito já do ladinho do esquerdo. E trocou de lado. Essa é uma forma de você manter e sustentar. Mais uma vez, observa os pontos de apoio no pé de baixo. Pressiona dedão, base do dedão, base do dedinho, centro do calcanhar. E pressiona gentilmente o calcanhar contra, no meu caso aqui, o bloco sobre a cadeira. A parte interna da coxa esquerda você direciona para baixo, a parte externa também. Então, de novo, né? As pernas estão indo na mesma direção, elas vão para cá, toda a perna, a parte interna, lateral, parte anterior. Respira aqui. Cria uma longa extensão. Você espreguiça essas pernas, direciona o quadril esquerdo para baixo e o tronco se eleva. Faça algumas respirações, observa se você está tendo a tendência de deixar o peso cair para a lateral externa do pé ou apenas para a lateral interna. Então, observa bem esses 3 pontos de apoio do pé. E voltou. Nós vamos fazer Supta Padangusthasana 3. Um Parivrita. Então, estendeu a perna direita sobre a cadeira, perna esquerda bem alinhada. Nós vamos segurar os 2 lados do cinto com a mão esquerda, trazer a mão direita na cintura direita e direcionar esse quadril para baixo. Cria uma longa extensão das pernas, uma longa extensão do tronco. E nós vamos começar a girar para o lado direito. Parou aqui. Você não precisa completar o giro da cabeça. Agora nós vamos observar de novo. Pressiona o calcanhar contra o chão, pressiona a base do dedão do pé, base do dedinho e direciona essa virilha interna esquerda para trás. Pressiona o calcanhar direito contra o bloco, pressiona o pé contra a parede,
quadril para baixo. A gente quer criar esse espaço aqui na região sacroiliaca, sacrocóccix, sacrolombar. E voltou. Trocou de lado. Pé esquerdo. Estende bem as pernas. Pegou o cinto só com a mão direita. Mão esquerda na cintura esquerda. E torce. Direciona a virilha interna direita para trás. O topo da coxa para trás. Estende bem a perna esquerda, mão esquerda na cintura e com a ajuda dessa mão, direciona o quadril esquerdo para baixo, a virilha interna esquerda para baixo em direção ao chão, topo da coxa, a lateral externa da coxa, calcanhar esquerdo na parede, base do dedão, base do dedinho. Sente a firmeza nessas pernas e aí respira aqui. Você não prende a respiração em nenhum minuto. Nenhum momento. Cria uma longa extensão e voltou. Tirou o cinto. Bom, nessa próxima eu vou ficar de costas por alguns instantes. Então nós vamos pegar o cinto novamente. Colocar lá no pé direito. Segurar com a mão direita. E dessa vez, Supta Padangusthasana 2. Então a perna ela vai abrir para a lateral, mão esquerda na cintura esquerda e cria uma longa extensão aqui. E de novo, então esse quadril direito ele não se eleva, você direciona esse quadril para baixo e você direciona a parte interna da perna para baixo, a parte interna da perna esquerda, a perna esquerda para trás. Respira aqui, estende. E lembra de pressionar a base desse dedão do pé direito contra a parede. Isso ajuda a ativar a linha interna da perna, tanto da perna direita quanto a esquerda. E voltou. Trocou de lado. Então você alinha aqui a sua base. Mão esquerda no cinto, mão direita na cintura. Estende as pernas. Uma vez que você estendeu a perna aqui, observa a distribuição dos pontos de apoio. Centro do calcanhar, base do dedão, base do dedinho nos dois pés. Patelas absorvidas, pernas bem estendidas. E aí, que nem nós fizemos na ação com o bloquinho, você quer jogar aquele bloquinho para trás. Então lembra daquele movimento interno das pernas, para você criar espaço nessa região da coluna baixa. Respira aqui. Eleva o peito. E voltou. Tirou o seu cinto com cuidado. Nós vamos voltar para o nosso tapetinho. E nós vamos fazer Virabhadrasana 1 e 3, a variação com as mãos na cintura. Como essa série ela é uma prática curta, aqui eu estou fazendo um resumo, né, de uma aula que nós poderíamos explorar muito mais ações e ter outros asanas incluídos dentro dessa prática. Mas esses daqui, eles já vão ajudar bastante no seu equilíbrio e na sua postura. Aqui, nós vamos só fazer uma simples flexão do joelho direito e segurar o joelho direito, só para você observar como se encontra a sua pisada. Então você vai de novo, foca nesses 3 pontos que eu mostrei. Centro do calcanhar, centro do dedão, base do dedinho. E você vai só segurar o joelho
direito e criar uma longa extensão dessa perna esquerda. E ao criar essa longa extensão, o topo da coxa, ela empurra essa perna para trás, você direciona as virilhas para trás e observa o seu quadril esquerdo em relação à perna esquerda. Trocou, flexionou o joelho esquerdo. A gente vê que um lado tem mais equilíbrio que o outro. Respira. Observa o centro do calcanhar, a base do dedão, base do dedinho. Topo da coxa para trás. E voltou. Boa. Uniu as pontas dos dedos, a partir de Tadasana. Flexionou os joelhos e inspirou. Saltou. Utthita Hasta Padasana. Olhar à frente. Se você está acompanhando as aulas, nós estamos trabalhando bastante esse alinhamento das pernas, então você pressiona esses pés contra o chão, observa a ativação na linha interna das pernas. Nós vamos trazer as mãos na cintura, girar pé e perna esquerda para dentro, pé e perna direita para fora. Eu vou vir um pouco mais para trás, olhar à frente. Pressiona esse calcanhar esquerdo contra o chão, flexionou o joelho direito em Virabhadrasana 2. E estendeu a perna direita. Olha o seu joelho e flexiona o joelho direito novamente. O que acontece muito em aula, que eu vejo com alguns alunos, quando eles começam a flexionar os joelhos, tem essa tendência aqui, ó. Então o joelho, né, tô exagerando, mas tem essa tendência do joelho cair para dentro e depois se alinhar, ou às vezes o joelho ele fica ainda caindo para dentro. Então você quer o seu joelho acompanhando a direção do seu pé, acompanhando o peito do pé. Essa é uma forma de você treinar a sua musculatura e você também está treinando aqui a sua atenção. Então você mantém o calcanhar pressionando o chão, porque isso ajuda a fazer com que o topo da coxa sustente essa perna de trás e flexionou o joelho direito. E estendeu. E fazer mais uma. Flexionou. Isso. Agora nós vamos começar a transferir o peso lá para o pé direito, pressionando a base do dedão, base do dedinho, centro do calcanhar. Elevou o calcanhar esquerdo, deu um passo com o pé esquerdo à frente e pressionando esse pé direito contra o chão, nós vamos começar a estender a perna direita e elevar a perna esquerda. Pode olhar reto para o chão, observa suas pernas, devagar flexionou o joelho, voltou com o pé esquerdo lá para trás, estendeu. Se está difícil o equilíbrio, você pode trazer a mão no chão. Mais uma vez, nós vamos fazer 3 vezes, deu um passo à frente e elevou. Então se está muito difícil o equilíbrio, você pode apoiar as mãos no chão ou num bloco. Observa bem a sua pisada, distribui esse peso, ativa a parte interna das pernas, ativa bem essas coxas, onde a coxa empurra essa perna para trás, e o mesmo acontece com a perna esquerda, que leva essa perna, as virilhas internas para trás, e voltou. Inspira, expira. Terceira e última vez para trabalhar e ajudar bem nessa pisada e na sua caminhada e alinhar o seu corpo a partir dos seus pontos de apoio. E voltou. Trocou de lado. Nós vamos passar por Virabhadrasana 1, com as mãos na cintura. E foi lá. Flexionou o joelho, estendendo bem a perna de trás. O joelho acompanha o pé e estende. Flexiona e estende. Flexionou. Inclinou o tronco à frente. Elevou o calcanhar de trás. Vai distribuindo bem o peso no seu pé esquerdo.
dê um passo à frente. E pressionando esses 3 pontos de apoio contra o chão, vai estendendo bem essa perna, e levando a perna direita a partir do topo da coxa e direcionando essas virilhas internas para trás. Respira e devagar. Voltou. Estende. Flexionou. Foi à frente, levou o calcanhar, deu um passo. Subiu. Não deixe o quadril desalinhar, então essas mãos na cintura aqui ajudam você a manter o alinhamento do quadril. E voltou. Mais uma vez. Virabhadrasana 3. Força nessas pernas e trabalha essa pisada, trabalha o alinhamento da perna, o engajamento das pernas em relação à pelvis, em relação ao tronco. E voltou. E estendeu a perna da frente, apontou os pés para frente, saltou. E aqui já observa como as suas pernas se encontram, observa a distribuição de peso, observa o alinhamento que você sente das suas pernas e como o seu tronco ele se comporta, né? Como a sua pelvis, o seu quadril ele se assenta nas pernas, os quadris se assentam nas pernas. Então, para fechar a nossa prática, nós vamos fazer um Shavasana com as pernas estendidas na parede. Eu vou tirar aqui o tapetinho, mudar a posição. Então você vai colocar o seu tapetinho assim, encostado na parede, tá bom? E aí nós vamos deitar com as costas no chão, as pernas na parede e deixar o quadril tocando a parede, tá bom? Você estende bem as pernas, pode deixar as pernas afastadas, relaxa os braços para os lados, inspira. Na expiração, fecha os olhos. E relaxa o corpo aqui. Então essas sequências, né, de doses curtas de práticas, ela é um convite para você começar a ir se aprofundando na sua prática pessoal, a observar o seu corpo, a sua respiração, a sua mente. E mesmo sendo uma prática curta, você já recebe bastante benefício dessa prática. Relaxa completamente os pés, as pernas. Dá um descanso para essas pernas. Deixa o quadril descer em direção ao chão. Relaxa o abdômen. Relaxa as costas, os ombros, os braços, as mãos, o pescoço. E toda a cabeça. As pernas, elas representam a nossa base, o nosso suporte, e trazendo a atenção para esses membros inferiores, a nossa percepção, a nossa capacidade de experienciar aonde nós nos encontramos, ela vai ficando cada vez mais refinada. Esse caminho do autoconhecimento, ele não é um autoconhecimento apenas intelectual, mental. É um conhecimento vivencial, que você experiencia no seu corpo, na sua mente. Então, trabalhando bem as suas pernas, a sua pisada, entendendo essa relação das pernas com o tronco,
Mais à frente você vai começar a compreender a relação das pernas com a sua respiração e com os seus pranayamas. É por isso que a prática ela precisa ser constante e precisa de um tempo para a gente ir avançando nesse autoestudo. Então eu vou deixar você em Shavasana. Você administra o seu tempo.